Olá, seja muito bem-vindo e esse vídeo é para você que está pesquisando sobre logo para plataforma de educação, para plataforma que você consiga ensinar as pessoas, mas principalmente que tem a ver com você. Se você é líder no seu mercado, sabe muito bem o que está fazendo, esse vídeo eu vou te ensinar como que uma marca sai desse padrãozão aqui para se tornar essa que você está vendo da Regência, que foi uma marca construída desde o nome. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para você é que essa marca foi construída nos mínimos detalhes com o nome e teve a participação, meio que créditos especiais para Arthur Bender. Se você não sabe quem é Arthur Bender, é um dos principais nomes do branding no país. Ele é o responsável pelo personal branding. O mercado mudou completamente depois que ele escreveu esse livro e depois, claramente, as pessoas entendem como é que funciona a sua imagem pessoal. Eu mesmo sou um fanzaço dele, então foi uma honra ter participação dele nesse projeto. Mas essa marca é do Daniel Eli. O Daniel Martin Eli, ele é muito responsável, ele trabalha no Randon, hoje é da Cicred. Ele é responsável por coordenar e educar as pessoas num modo diferente. E isso traduz aqui, ó. Líder em transformação. Se você não tem esse livro, você precisa ler, porque eu tive que ler ele para entender a cabeça dele, tanto que é do Daniel Eli mesmo, ó. Ele é responsável para entender, inspirar várias pessoas a ver como que a gente consegue fazer de uma maneira completamente diferente tudo que a gente pensa sobre liderança, que cada um tem que brilhar de uma maneira diferente. E aí vem o nome Regência, que vem esse nome justamente porque ele acaba sendo um maestro nessa orquestra que cada hora vai brilhar alguém. Não necessariamente vai brilhar todo mundo, o legal é que todo mundo pode brilhar em grupo, mas que você consiga fazer com que cada um brilhe no momento certo. Isso é regência, isso é uma orquestra, isso é a plataforma do Daniel que faz com que você aprenda sobre isso, tá? Então vou deixar o link abaixo aqui no descritivo para você saber como é que funciona. Mas se você quer uma marca sua que funcione, ó, tem esse QR Code aqui do lado para a gente poder conversar e começar a elaborar hoje mesmo de uma maneira diferente. Nesse caso do Daniel, eu precisei entender e estudar a cabeça dele. Não é só elaborei, achei que é bonito, qualquer coisa, não. Estudar como é que ele funciona, como é que ele fala isso, e ele fala várias vezes sobre orquestra, como orquestrar essas coisas, como fazer isso. Então, no livro dele, se eu não me engano, tem umas 48 citações disso, tá? Então, ele falando, citando a palavra, alguma coisa assim. Então, ó, tem marcações aqui por causa disso que eu fui colocando conforme eu ia aprendendo sobre ele no livro. Então, entender a cabeça dele é mais fácil, entender a cabeça de cada pessoa é mais fácil. Então, por isso tem esse QR Code aqui do lado, para que a gente possa começar a conversar. David, puxa, eu não tenho esse dinheiro todo para fazer uma marca. Eu já tenho uma marca aqui que eu gosto dela. Como é que a gente pode fazer para ficar melhor? Esse link aqui abaixo, ó. Essa aqui tem o QR Code também, que é a consultoria criativa. Eu consigo você destravar. Sabe? Tá meio perdidão, não sabe para onde ir, como é que faz? Eu pego a minha área publicitária, porque a minha formação, se você tá chegando agora, a minha formação publicitária, tá? Eu sou aquela pessoa que cresceu numa agência, viveu dentro de uma agência ali, formou, fui chefe de agência e depois a melhor técnica minha, né, a melhor qualidade minha é entender as pessoas para criar marcas. Então eu sei esse tradutor, sabe? Então, e aí eu fui para a marca. Mas toda a percepção, todas as estratégias, tudo isso eu usei para várias empresas que você conhece por aí. Você sabe muito bem, se algumas coisas que você conhece, teve meu dedo lá, teve aquela minha participação que nem o Arthur Bender participou do processo. Sei lá, eu ajudei de alguma forma. Então, algumas empresas que você conhece, teve algum traço do David fazendo isso. Mas vamos lá pro vídeo, que dessa vez vai ser diferente, tá? Dessa vez eu vou colocar no Chrome justamente para você entender o que é o Daniel. Eu não vou fazer para você pesquisar sobre plataforma, não vou falar para você pesquisar sobre como entender as pessoas. A ideia é você entender o Daniel. O Daniel, hoje, ele é CEO da Unicred, tá? Ele é CEO da Unicred e ele traz para isso toda o know-how que ele tinha da Randon. Ele era vice-presidente de Randon, foi lá, morou nos Estados Unidos um tempo, hoje é mais no Rio Grande do Sul, mas agora viaja mais no Brasil, Curitiba, né? A Unicred fica em Curitiba, justamente para que ajude as pessoas a gerenciar. Aqui, ó, se você não sabe quem é Arthur Bender, é esse aqui, ó, esse cara famosão, ele sempre é estiloso, eu gosto bastante dele, mas tudo que ele faz, pensado em organizacional. Então, tudo que você tem que entender sobre o Daniel, que é a parte mais legal desse processo, é que ele é responsável por várias implantações de direcionamento, como se fosse um super RH.
Tá, então você tem que entender que ele ensina sobre isso, ele fala sobre isso. Não é à toa que tem livro, que ele dá palestra, que tem várias empresas que ele organiza, que ele é conselheiro, justamente porque ele ajuda as pessoas a pensarem de uma outra forma. Você entender que a geração Z, por exemplo, é diferente da geração nossa. Basicamente, ele ajuda bastante com relação a isso. É sempre uma transformação, sempre não é aquela coisa de pausado, não, ele mostra fazendo, mostrando como que se faz para depois a pessoa seguir. E exatamente esse é o ponto que a gente sempre tem que colocar, porque isso muda, você sabe, você está numa empresa, você sabe basicamente como é que é isso. Mas vamos como é que a gente criou primeiro o nome da plataforma, Regência, porque várias vezes ele fala de orquestra no livro, então um dos nomes que eu coloquei tinha regência, eu coloquei da busca, né? Porque a gente tem que fazer uma pesquisa no INPI, essas coisas, tá no outro vídeo, tá? No outro vídeo que eu acabei de postar, que eu postei semana passada, tá escrevendo, eu descrevo sobre como que eu pesquiso sobrenomes, e aqui eu tive que entender sobre ele. Em várias partes ele fala sobre como que ele pode melhorar as empresas, às vezes pegando o potencial de uma pessoa ali. Eu tenho formação, formação não, eu toquei em fanfarra, sabe, banda marcial, dos 12 aos 18 anos, mais ou menos. Até eu entrar na faculdade, 17 anos, vai. Até eu entrar na faculdade, eu toquei nessas bandas marciais. E existe um maestro dessa banda, que ele fica como se fosse tracejando, sabe? Ele fica contando o tempo. Ele tem uma batuta que ele conta o tempo. E aí, quando é para você aparecer mais, ele meio que indica para você. Ele dá aquele toquinho para você, ou fala para você abaixar um pouco, meio que no olhar. Quem é de banda já entende que no olhar você já sabe o que a pessoa tá pensando. Você já sabe o que o maestro tá pensando, até porque você ensaia bastante. Então, algumas coisinhas você já sabe. Então, você sempre tem que ficar no olho no maestro, olhar a partitura, obviamente, mas sempre ter essa jogada. Então, você olha a partitura, olha pro maestro. Olha pra partitura, meio que você fica meio vesgo ali, mas você consegue fazer. E isso é um ponto bem importante, porque o maestro, ele nunca coloca você no pedestal. Ele vai sempre te fazer acompanhar a banda para que a banda cresça junto. É exatamente nesse ponto. E aí, a regência saiu, os primeiros desenhos, você pode ver aqui, eu peguei várias referências da Udemy, eu peguei várias referências porque tinha, de uma certa forma, até um R. Mas a gente viu que o potencial dessa marca estava no Y, tá? E isso foi uma dica do Arthur Bender, tá? Por causa do nome Eli, que também o Daniel queria muito. Daniel Martin, lembra que eu falei? Daniel Martin Eli tem um Y no final do nome. O Arthur Bender citou um pouco disso, que a maneira de orquestrar as coisas é como se estivesse regendo sempre, e era um dos nomes que estava ali em pauta, então foi pra gente trazer tudo isso. Então quando eu fui criando a marca, você pode ver aqui que eu estava fazendo, eu fui trazendo até chegar no mais óbvio. Por isso que eu falo, eu nunca consigo fazer apenas uma marca em todo o projeto. Eu faço várias, vou testando, vou vendo e até chegar ao ponto principal. Então essa que é uma construção em conjunto. Nunca, não tem como construir isso sozinho, só você, por exemplo. Tive uma ideia aqui, vai ter que ser, não tem como. Hoje eu, pelo menos, não consigo fazer. É uma construção em parceria porque tem muito da alma de quem está fazendo isso. Nesse caso, muito claramente tinha que ser da cara do Daniel. E aí, a primeira coisa, uma das coisas que eu pensei é a mão com batuta, né? Porque o maestro é quem acompanha, que faz isso, como ele é. Só que tem uma coisa muito mais poderosa que a batuta. E eu fui testando justamente isso. É o movimento. Você viu que aqui eu já começo a colocar o movimento. Começa a colocar, ele faz circular. Ele faz como se fosse, o Pai Nosso, assim. Faz 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ele sempre faz isso, tá? O maestro sempre faz isso. Você pode ver que é o tempo. Ele conta o tempo para você saber que passo tá, tanto na partitura quanto para seguir ele. É uma coisa que é bem delicada. É bem, assim, a batuta mexe. Se você reparar em alguns vídeos e fizer bem aquela câmera lenta, a batuta, por mais que ela seja uma caneta, tá aqui, ela tem esse movimento de mexer, como se fosse o lápis. Sabe quando a gente faz o lápis e ele fica mexendo assim, ó? Então, a batuta, ele faz o mesmo movimento, porque ele fica apoiado aqui na mão. Ele tem esse apoio. Então, nessa aqui, eu peguei justamente isso, esse apoio da mão. Ele fica geralmente assim, então tem pegadas diferentes, tá? Eu vi maestro já assim, já vi maestro assim, já vi maestro só com a ponta do dedo. Então tem maestros que são assim, só que basicamente eu fui nesse movimento. Ele já faz isso, tá vendo? Como se fosse uma roda contando o tempo, só que é sempre horário. E aí, quando ele chegou no movimento da batuta, tá vendo? Que aqui, ó, ele mandou pra mim, ele fez a forma assim, eu falei, olha, dá pra gente fazer. E aí a gente chegou justamente nessa marca aqui, que é um Y, que é a parte mais forte que a gente queria de toda a marca, que é o movimento que geralmente faz, lembra? Eu falei pra você? É o movimento que geralmente faz. E a gente trouxe isso para a marca para ficar mais evidenciado ainda. E aí é onde eu puxo para mim, tá?
Aqui é na onde a percepção que eu tenho do cliente. Aí é um pouco de psicologia, tá? Vamos aqui. O Daniel, ele é mais centrado, ele é mais na dele, ele é lógico, é uma pessoa que fala bastante, fala bem, conversa bastante com a pessoa, mas você vê que ele é mais certinho, tá? Ele é muito mais. Primeiro que é um pessoal mais gaúcho, então tem esse jeito mais centrado, tem a coisa mais de certo é o certo, essas coisinhas ele tem. Então eu tinha que trazer isso para a marca, mas tinha que trazer também essa tecnologia, esse avanço que ele é, porque ele sempre é para frente, ele sempre está se atualizando. Trazer isso tinha que ser na letra. Então a letra ser um pouco mais tradicional, você vê que ela tem um pouco de curvas tradicionais, o Y meio tradicional, mas tem a parte digital, que esse C, por exemplo, ele é mais digital. O E é um pouco mais digital. Então eu tenho que trazer esses dois lados, que é a personalidade do Daniel. Não necessariamente toda a plataforma vai ser desse jeito, mas se ele vai falar, vai explicar sobre isso, vai colocar o suor dele na plataforma, tem que ter um pouco dele. É esse que você tem que pegar sempre para ficar mais fácil você criar uma marca de outra pessoa. Mas você tá aqui por causa da apresentação. E aqui é a apresentação que eu gosto pra caramba, tá? Porque é a maneira que ficou, porque ela fica uma marca que ela é exponencial. Quando a gente consegue aplicar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente pode falar de várias formas que ele trabalha, vários jeitos que ele trabalha, mas o principal é o lado humano dele. E aí, o Regência, a gente tem essa. A gente fala que é o slogan da empresa: inspirando líderes e impulsionando transformações. Também está nesse livro, tá? Isso, até esse livro aqui, ó, de novo, Líder em Transformação. Ele fala isso no livro. Ele falou 2, 3 vezes para mim em conversas. Então, anotar essas coisas que ele fala, que é ajudar outros líderes a mudar, tá? Mexer, que é o mais importante para ele. Que faz com que as empresas cresçam, às vezes, numa mudança, numa regência diferente. Já viu por que tem sentido nisso? E aí o ícone que eu falei para você, tem a batuta, tem o movimento, tem tudo, tinha que ter esse lado mais libertário. E aí o digital, como a gente conhece, é o azul mais, que eu falo assim, mais transmissão, mas quando tá funcionando azulzinho assim é muito mais claro, muito mais ao vivo. A liberdade é o azul que praticamente ele usa já, ele se pode ver que todas as fotos ele tá com um terno, alguma coisa, com ou gravata, esse tom de azul. A autoridade, porque ele sempre usa um azul mais escuro, o terno dele, ele é azul, eu falo assim, ele é um Smurf quase, ele é azul. E o cinza é a sofisticação. Mas tem que sempre ter um equilíbrio, tá? Nunca é só uma cor e nunca é uma cor solta, aleatória. Tem que ser sempre esse equilíbrio. E se você quer saber qual que é essa letra, tá? Essa letra é paga. A gente compra todos os nossos clientes. Eu compro, licencio a letra para ele poder usar. Você tem que licenciar isso. Porque senão cai em alguma coisa na rede social, já era. Essa aqui é a Glancing, então se você for pesquisar, se você comprar sobre ela, e ela traz esse jeito mais contagiante, que ela é mais fininho até o mais grosso. E aí, algumas coisas que daí eu tive que explicar para ele, porque ele entende de orquestra, eu entendi tudo, mas ele não sabe alguns termos, então eu tive que explicar algumas coisas para ele, e eu coloco nas apresentações, ele fazer diferença nessa plataforma, colocar assuntos diferentes, maneiras diferentes para chamar atenção. Então ele pode colocar solo, por exemplo, ele pode fazer, isso aqui pode ser uma mentoria individual, então pode ser feito de acordo com o que a gente está usando de regência. Então até a gente continuou usando a mãozinha aqui para ele mostrar que tem um jeito de a gente usar várias oportunidades ali. E a marca ficou aplicada de uma maneira que ela ficasse jovem, mas ao mesmo tempo sofisticada. Não adianta nada eu colocar uma marca aqui que seja muito alto padrão se ele não puder usar. Então a gente tem que sempre colocar os dois elementos, sempre colocar um pouco sofisticada, um pouco mais moderna, porque senão ele perde o público dele. E aí também tem a ilustração, que eu coloco bastante, mas principalmente trazendo ele como o centro das informações, porque as pessoas vão comprar a partir dele, a partir do que ele já executou no mercado. Então a pessoa já sabe. E a rede social é uma das coisas que eu pesquiso. E essa foi a marca A Regência, foi a marca Regência, na verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, se inscreve no canal, me ajuda a crescer aqui. Segue o Daniel Martins também nas redes sociais. Daniel Eli, ele tá em todas as redes sociais com o mesmo nome, tá? Me segue todas, David Bargon. Se você quer uma marca, já sabe, tem o QR Code aqui do lado. E se por acaso, você já tem uma marca, já tá lá, já tá fazendo, já tá criando as coisas, não quer mudar nada? Aqui, ó, consultoria criativa Destrava, tá? Eu vou te ajudar a como você sair de uma marca padrão zona
a criar uma identidade que seja forte, que seja marcante. A ideia é justamente isso, que você consiga trazer essa identidade para o mundo real e não fica só no achismo. Então, algumas percepções, algumas coisas, aproveitar, tirar um pouquinho do medo que você tem e criar uma marca que seja funcional. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para me ajudar. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.